Estamos num lugar da cidade do Porto, conhecida como Carregal, e embora na Idade Média fosse um lugar nos arrabaldes do Burgo, muito longe das velhas muralhas, nos nossos dias, e há já muito tempo, que afinal nos encontramos na zona antiga da cidade. O Carregal fica associado a este jardim, relativamente reduzido nas suas dimensões, mas com uma grande longevidade e história. Um jardim que fica próximo de alguns dos edifícios mais icónicos do Porto, o Hospital de Santo António, a antiga Faculdade de Medicina, o Instituto de Medicina Legal. E fica também próximo, por exemplo, do Museu Nacional Soares dos Reis. E por isso, próximo também de outros dois grandes jardins bem famosos do Porto, o Jardim da Cordoaria e os Jardins do Palácio de Cristal, jardins românticos como este, que para alguns estudiosos da cidade é considerado o último jardim romântico da cidade. Reduzido nas suas dimensões, mas com uma história interessante. Vamos conhecer o Jardim do Carregal. A origem deste curioso topónimo, o nome do lugar, Carregal, deve estar associado à designação de uma erva gramínea, carregal. Isto porque aqui, provavelmente, essa erva existiria em abundância. Estamos a falar de uma erva, de uma planta, que se adapta muito bem e cresce em abundância em terras muito úmidas. Ela quer muita água. Ora, umidade, abundância de água é coisa que de facto não faltava aqui nesta zona. Estamos, de resto, num espaço que está associado a algumas das nascentes e era cruzada por um dos importantes riachos que ficavam à volta do Porto, o Rio Frio, que vai desaguar em Miragaia. Aliás, sabemos que durante muito tempo este espaço era caracterizado exatamente por terras pantanosas e por isso não admira que aqui crescesse a carrega e daí o carregal. Aliás, esta característica de terras pantanosas, muito úmidas, fez com que no século XVIII, quando foi edificado o Hospital de Santo António, houvesse alguma resistência à edificação desta estrutura hospitalar neste sítio, exatamente por causa da umidade e da abundância de mosquitos, uma vez mais, resultante aqui desta grande quantidade de terras muito úmidas e, enfim, um espaço caracterizado pela abundância das águas. De algum modo, este lago do Jardim do Carregal evoca-nos essa memória destas terras úmidas e pantanosas, repletas dessas carregas. Esta curiosa designação de Carregal é muito antiga e, pelo menos em documentos do século XV, ela já nos aparece bem referenciada. E ainda hoje subsiste aqui no lugar duas artérias que preservam esse nome, a Calçada do Carregal e esta, a Travessa do Carregal. É hoje uma artéria relativamente discreta e, no entanto, ela, quando foi aberta, foi para cumprir o que estava no famoso Plano de Melhoramentos da Cidade, datado de 1784, uma intervenção do famoso governador todo-poderoso do Porto, João de Almada. Ora, o plano, o verdadeiro plano diretor municipal do século XVIII, onde ficava muito bem expressa como é que a cidade se deveria desenvolver, previa, com efeito, a abertura desta rua, que deveria ligar o Largo dos Ferradores, a Praça Carlos Alberto e também a Rua de Sedufeita, por onde a cidade estava claramente a crescer, mas ligar a um outro sítio que vinha também notando um grande crescimento, o bairro dos Quartéis. Enfim, aquela que é hoje a Rua de Dom Manuel II,
a do Museu Nacional Soares dos Reis, e lá ao fundo do Palácio de Cristal. E é assim que nasce este arruamento, graças à cedência dos terrenos do Morgado do Carregal. Mas quem era este Morgado do Carregal? Este belo palacete que ao longo das últimas décadas a cidade do Porto conheceu aqui na Travessa do Carregal, com outros fins, nomeadamente ligados ao ensino ou hoje como um alojamento turístico, este palacete, dizia-vos, está profundamente ligado à história do Morgado do Carregal. Com efeito, o Morgadio do Carregal é muito antigo. Ele esteve muito associado a uma famosa família, os Vilarinho de São Romão. Mas ele remonta ao ano de 1492, quando João Martins Ferreira institui este Morgadio. Mas o que é isso, afinal, do Morgadio? Bom, o Morgadio é um conjunto de bens, fundamentalmente fundiários, terras, juntamente com os seus rendimentos, as suas rendas. E o instituidor, o fundador de um morgadio, vai depois deixá-lo em testamento a alguém que o vai administrar, o morgado. Só que esta doação implica um vínculo, uma obrigatoriedade, que é quem herda o morgadio não o pode vender, não o pode trocar, tem que respeitar na íntegra este legado. Só pode fazer uma coisa, aumentá-lo. E se o quiser, de facto, vender ou mesmo extinguir, só com autorização régia. E por isso, durante séculos, estes morgadios acabaram por se assumir como uma forma importante da posse dos terrenos, das propriedades no nosso país. Aqui, o Morgadio do Carregal fica, por isso, associado também ao palacete da família do Morgado, que incluía uma capela, a Capela de Santo António, designada popularmente como a Capela de Santo António do Carregal. Mas quem eram os morgados? Como é que passava esta herança? Bom, isso ficava definido desde logo quando se instituía o morgadio, mas regra geral era o primogênito, ou seja, o filho mais velho de um morgado acabaria por se tornar no novo morgado. E esta herança socialmente tão injusta, só irá terminar com a Revolução e a legislação liberal do século XIX, quando institui que todos os filhos deverão herdar os bens dos pais e que não é esta herança um privilégio do primogênito, do morgado. Um ambiente onde a natureza parece estar no seu ambiente natural, como esta vegetação que vai tomando conta da ponte. Por outro lado, um gosto pelas ruínas, que aqui definem as guardas da ponte, mas também vão fazer os limites dos canteiros. Estamos claramente perante um jardim de um gosto romântico. O romantismo que no século XIX tinha rompido claramente com a estética que havia dominado no século anterior, ligado ao barroco, com jardins muito formais, muito bem definidos nos seus canteiros. Agora, também neste gosto historicista e daí a valorização das ruínas, os jardins românticos apresentavam a natureza como que invadindo os espaços de um modo natural e claro, com esta presença
das ruínas. Mas as origens aqui do Jardim do Carregal remontam a 1857. É nesse ano que a Câmara Municipal compra este terreno à Misericórdia do Porto. Não nos podemos esquecer que a Misericórdia havia adquirido essa antiga quinta, o Casal do Robalo, para instalar aqui o Hospital de Santo António. E este era um terreno que ficava anexo. A Câmara vai então adquiri-lo e, ao longo dessa segunda metade do século XIX, sabemos bem, por antigas plantas, vai desenvolver então aqui um jardim. O seu traçado, o seu primeiro verdadeiro projeto, no entanto, data de 1897 e fica associado àquele que era o jardineiro paisagista que, nessa altura, chefiava, dirigia os jardins municipais, Jerónimo Monteiro da Costa, o homem que fica associado à criação de tantos outros importantes jardins no Porto e no norte de Portugal, por exemplo, aqui na cidade, o também emblemático Jardim do Passeio Alegre. É um homem que está ainda muito marcado pela estética romântica, embora em jardins posteriores, como é o caso do Jardim da Arca d'Água, que também é da sua autoria, ele depois vai se libertando dessa marca tão forte do século XIX. E, dizia-vos, Jerónimo Monteiro da Costa é claramente influenciado, então, por os jardins que tinham marcado, a partir de 1865, o Porto, fruto da genialidade de um arquiteto paisagista, Emílio David, alemão, que tinha concebido os jardins do Palácio de Cristal e o Jardim da Cordoaria e que claramente fez escola na qual se vai enfileirar Jerónimo Monteiro da Costa. E por isso, como há pouco vos dizia, para muitos este é o último jardim romântico da cidade. Claro que ele sofreu muitas alterações já no início do século XXI, mas como vemos aqui nesta zona da Ponte, ainda está viva essa herança romântica. Curiosamente, o Jardim do Carregal nunca se chamou o Jardim do Carregal, pelo menos do ponto de vista oficial. Nas plantas mais antigas do século XIX, onde ele nos aparece já representado, ele está associado à designação de Praça Duque de Beja. Quem é o Duque de Beja? Bom, é um título nobiliário criado no século XV por Afonso V e que a partir do século XVI, com Dom Manuel, passará a estar profundamente associado à família real. Passa mesmo a ser sempre o segundo filho dos reis de Portugal. E será assim até que Dom Pedro IV, na sequência do seu triunfo no Cerco do Porto, e como agradecimento à cidade, vai criar o título de Duque de Porto, que passará, a partir de então, sim, a ser o segundo filho dos reis de Portugal. E por isso poder-se-á colocar a pergunta, mas então, quem era, nesses finais do século XIX, o Duque de Beja, que afinal dava o nome a este jardim? Bom, era o segundo filho do rei Dom Carlos, o príncipe Dom Manuel, que acabará por herdar a coroa de Dom Manuel II. E aqui também se poderá colocar uma outra questão. Mas então, se ele era o segundo filho do rei Dom Carlos, não deveria ser o Duque do Porto? Bom, a questão é que o irmão de Dom Carlos, Afonso Henriques, ainda era vivo. E por isso era ele o Duque do Porto. Bom, mas com a implantação da República em 1910, obviamente muitas das designações, incluindo aqui a do Jardim, perdem essa ligação à monarquia. E então o jardim vai ser rebatizado com o nome de Carrilho Videira, um homem que se tinha evidenciado nas décadas anteriores na defesa do republicanismo. Tinha sido um notável escritor, editor, mas morreu pouco antes da implantação da República, em 1905. E por isso, esta homenagem, mas em boa verdade, existe, enfim, aqui como que maldição relativamente a estes nomes oficiais dos jardins da cidade do Porto. Porque, para os portuenses, o Jardim Marcos de Oliveira há de ser sempre o Jardim de São Lázaro. O Jardim João Chagas há de ser sempre o Jardim da Cordoaria. O Jardim da Praça Mouzinho de Albuquerque há de ser sempre o Jardim da Rotunda de Boa Vista. E, claro, o Jardim Carrilho Videira será sempre o Jardim do Carregal.
longo da sua história, o Jardim Carrilho Videira, o Jardim do Carregal, fica também profundamente associado à própria história hospitalar e do ensino da medicina na cidade do Porto. Desde logo, por causa dos edifícios que em parte o envolvem. Não nos podemos esquecer que o Jardim do Carregal domina toda a fachada norte do histórico Hospital de Santo António. Mas depois, no lado nascente, vemos também erguerem-se outros históricos e edifícios ligados a essas áreas. O caso do Instituto de Medicina Legal ou o edifício da antiga Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, ela própria, herdeira da Escola Médico-Cirúrgica, que durante muito tempo funcionou também no antigo Hospital de Santo António. E por isso, não admira esta ligação onde acaba por emergir na primeira metade do século XX, uma das figuras mais fascinantes desse período em Portugal, o professor Abel Salazar. De resto, desde 2009, resultante de uma oferta da Fundação Engenheiro António de Almeida à cidade, aqui podemos ver uma escultura de autoria de Hélder de Carvalho que evoca a figura de Abel Salazar. Aliás, não nos podemos também esquecer que o antigo edifício da Faculdade de Medicina continua a abrigar nos nossos dias, aquela que é uma das outras importantes instituições de investigação e de ensino de medicina do país e do Porto, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. É de facto uma figura fascinante, não só no mundo da investigação médica e da pedagogia da medicina, foi um brilhante professor e ainda hoje manuais internacionais de medicina continuam a ter o método de Salazar, mas acabou por se revelar também um importante pensador, um escritor, um exímio artista plástico e como pensador, e não só, um importante opositor ao outro Salazar, que marcava também a primeira metade e os meados do século XX, Oliveira Salazar. Desde sempre, o Jardim do Carregal foi dominado do seu lado norte pela fachada neoclássica, monumental, do Hospital de Santo António. Mas também é verdade que durante muito tempo uma outra construção era visível aqui neste lado norte, exatamente nas traseiras do hospital. Era uma curiosa capela, a Capela do Senhor dos Aflitos. E, em rigor, se ela era visível aqui do Carregal, ela voltava-se, nomeadamente a sua fachada, para a rua que, saindo aqui do Carregal, se dirigia para o Largo do Viriato. Durante muito tempo, com uma designação muito interessante, era a Rua da Liberdade, há já muito tempo, que se designa como Rua Aires Gouveia, numa referência, numa homenagem, até pela proximidade ao Museu Nacional de Soares dos Reis, a um famoso pintor, o Gouveia portuense. Mas, afinal, qual a curiosidade em torno desta Capela do Senhor dos Aflitos? Para isso, temos que nos deslocar algumas, muito poucas, centenas de metros até ao próximo Jardim da Cordoaria, mais concretamente ao seu extremo, onde, desde a primeira metade do século XVIII, encontramos o Santuário dos Clérigos e a sua emblemática Torre Cineira, a Torre dos Clérigos. Ora, esse espaço era conhecido, antes da construção do conjunto dos clérigos, era conhecido como o Cerro, o Adro dos Enforcados, ou também o Campo das Malvas. E era, como o próprio nome indica, o lugar onde eram sepultados aqueles que tinham sido condenados e, de facto, executados, condenados à pena capital. E, por isso, também tinha nascido essa tão tradicional designação portuense de quando queremos mandar alguém para um sítio pouco simpático, mandar para as Malvas, para o Campo das Malvas, onde estavam sepultados os criminosos. Ora, a construção do Santuário dos Clérigos obrigou, com efeito, a que os corpos que ali se encontravam fossem, enfim, deslocados para outro lugar. E esse lugar foi exatamente para esse espaço que pertencia à Misericórdia do Porto, nessa antiga quinta onde tinha sido construído o Hospital de Santo António. E os
os enforcados, passaram a ser colocados nessa capela ou junto a essa capela. Uma capela que posteriormente foi deslocada para o interior do pátio ajardinado que existe no Hospital de Santo António. Mas esta é uma memória que perdura até hoje. Deste ter sido também um espaço onde eram sepultados aqueles que eram condenados à morte. E nem sempre foram criminosos. Alguns dos heróis que ficaram associados à implantação do regime liberal, caso dos mártires da pátria ou dos mártires da liberdade, acabaram por ser aqui também sepultados. Espaço de memória, de identidade da cidade, espaço de relevante património, o Jardim Carrilho Videira, o Jardim do Carregal, é também marcado pela modernidade. E já nestas primeiras décadas do século XXI, o Carregal fica associado ao aparecimento daquele que é um túnel hoje estruturante, um túnel rodoviário, um túnel que arranca da rua de Ceuta e passa de um modo subterrâneo pelo coração da cidade e desemboca aqui. É o túnel oficialmente designado como dos Almadas, evocando de facto João de Almada, o pai, e Francisco de Almada, o filho, que nessa segunda metade do século XVIII foram tão importantes na modernização, no urbanismo da cidade. Mas o que é curioso é que a história de túneis ligados aqui ao Carregal não começa no século XXI. Com efeito, nos finais do século XIX existia já aqui um outro túnel. Isso é claro nas antigas plantas e está associado à linha do Americano. Estou-vos a falar da linha de um transporte coletivo em carris, mas não era ainda o elétrico. O elétrico só vai surgir em 1895. O Americano, bom, esses veículos eram ainda puxados por animais. E uma das linhas do Americano passava aqui, pelo meio do Carregal, dirigindo-se para a Rua do Rosário. Afinal, um trajeto que mais tarde, também os elétricos, hoje os autocarros também fazem, contornando do Carregal pelo Rosário através daquele gaveto. Mas nos finais do século XIX, o Americano não ia até ao gaveto. Continuava através de uma reta por um túnel. Um túnel que passava exatamente debaixo deste edifício. Fotos já dos inícios do século XX permitem-nos identificar qual era o imóvel por onde passava esse túnel. E esta é outra das características ou dos segredos, das curiosidades que ficam associadas ao Carregal. Mas há por aí pela cidade muitas outras curiosas marcas ligadas aos antigos transportes públicos. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.